Gente, vamos aqui fazer o nosso update diplomático 17. Bem-vindos e bem-vindos aqui a mais um episódio do canal Diplomacia com Café. Durante a visita da vice-presidenta executiva da Comissão Europeia para a Soberania Digital, Democracia e Segurança, Reina Virkkunen, foi assinada a parceria digital Brasil-União Europeia no último dia 12 de junho. O instrumento prevê a ampliação da colaboração em áreas como governança de inteligência artificial, infraestrutura pública digital, conectividade, proteção de dados, semicondutores, computação de alta performance. Então, essa foi a atualização que a gente tem sobre a Comissão Europeia. O presidente Lula da Silva participou da cúpula do G7, Trump também esteve naquele evento, inclusive eles se encontraram do dia 16 e 17 de junho, a convite do presidente francês Emmanuel Macron. Durante o encontro, o presidente do Brasil integrou debates sobre parcerias internacionais, crescimento econômico e inteligência artificial, além de realizar reuniões bilaterais. Além do Brasil, Coreia do Sul, Egito, Índia e o próprio Quênia também participaram como países convidados. O presidente Lula e o diretor da OMS, Tedros Adhanom, divulgaram uma carta conjunta durante a reunião do G7 sobre uma finalização do anexo ao Acordo de Pandemias. O instrumento que trata do compartilhamento de patógenos e do acesso também a benefícios, ele é muito importante para a entrada em vigor desse importante acordo. Nessa carta, Lula e Tedros Adhanom, eles conclamam os líderes do G7, do G20, do próprio BRICS e de várias outras nações, não é, ao processo negociador. À margem da cúpula do G7, o presidente brasileiro se reuniu também com a primeira-ministra japonesa Takaichi Sanae. Eles avaliaram os avanços do marco de parceria estratégica, inclusive o Japão, que jogou com o Brasil no dia de gravação deste episódio, e anunciar o lançamento das negociações para um acordo de parceria econômica entre Mercosul e Japão. O professor brasileiro Jorge Galindo foi eleito para o Tribunal Internacional de Direito do Mar, o TIDM, no contexto da Convenção de Montego Bay, com mandato de 26 a 35. A escolha ela reflete justamente o compromisso do Brasil com a Convenção de Montego Bay, reconhecendo a atuação do Brasil em assuntos do mar. O tribunal é sediado em Hamburgo, na Alemanha, um órgão judicial independente que possui 21 juízes, que lida justamente com disputas internacionais. A gente vê muito isso, né, em vários pareceres. O Brasil ele tem contribuído significativamente para a atuação do tribunal desde meados da década de 90. Em relação ao discurso do presidente brasileiro no G7, o presidente defendeu o maior compromisso dos países ricos com o financiamento do desenvolvimento e redução de desigualdades globais. Inclusive, foi um dos lemas utilizados pelo presidente Lula durante a presidência pro tempore do G20. O presidente criticou a queda da ajuda internacional, o aumento dos gastos e os impactos do neoliberalismo sobre a desigualdade. O presidente brasileiro também destacou iniciativas como a Aliança Global contra a Fome, pauta do G20 quando o Brasil era presidente, e o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que foi aprovado na COP30 em Belém, Pará, no ano passado. Então, esses foram os tópicos aí que o Brasil ele se engajou. O presidente brasileiro se reuniu com a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, no dia 16 de junho. O encontro ele abordou especialmente as restrições europeias a produtos brasileiros, que a gente sabe que tem um grande teor político. As partes acordaram a criação de um mecanismo bilateral entre o Itamaraty e a Comissão para identificar e resolver entraves comerciais. Também se comprometeram a buscar soluções equilibradas que consideram as exigências europeias e os interesses portadores do Brasil no contexto do acordo Mercosul-União Europeia. Lembrando que o Brasil tem um dos setores agrícolas e agropecuários mais competitivos do mundo. O presidente também se reuniu com Volodymyr Zelensky durante a cúpula do G7. No encontro, eles discutiram a situação da Ucrânia e Rússia, incluindo as possibilidades de um cessar-fogo e a busca por uma solução diplomática para a guerra. Lula também defendeu um papel mais ativo do Conselho de Segurança nessa situação toda, justamente por causa do poder de veto que é muito usado aí pelos países do Conselho, né, os P5. Em relação à União Europeia, os embaixadores de 27 países que compõem justamente a União Europeia concordaram em avançar com conversas sobre a adesão da Ucrânia e Moldova
ao bloco europeu. A decisão ocorre justamente após superar-se o bloqueio político que já tinha ocorrido e já tem um tempo, especialmente devido à posição húngara, já trocou-se o presidente. As conversas irão tratar de reformas necessárias justamente para adequação de normas ao bloco. Inclusive, a questão da corrupção é muito séria para ser aprovado no bloco europeu. O Parlamento Europeu aprovou medidas migratórias mais rigorosas, isso é um tema muito usado também pela direita e também pela extrema-direita, não é a questão da imigração irregular, que ocorre muitas vezes, sim, fora das fronteiras da União Europeia, a possibilidade de detenção por até 2 anos para quem não cooperar. A decisão gerou divisões com críticas de organizações de direitos humanos, enquanto defensores argumentaram que os centros de retorno podem facilitar as repatriações. Em relação ao Oriente Médio, que quase toda semana a gente vê algum desrespeito ao direito internacional em relação a essa região, os Estados Unidos e o Irã assinaram um acordo de cessar-fogo provisório no conflito no Oriente Médio, no último dia 17. O acordo é um memorando de entendimento composto por 14 pontos que prevê o fim imediato e definitivo das hostilidades por parte dos Estados Unidos. A reabertura do estreito, inclusive os 14 pontos de Wilson, né, o Tratado de Versalhes, tudo isso daí nos vem muito à mente, né? Mas trataram do fim de algumas sanções contra o país iraniano. O MRE de Israel, Gideon Saar, anunciou o rompimento de contatos com o chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, no último dia 18. O anúncio ele ocorre após Saar acusá-la de comparar as políticas israelenses em relação aos palestinos ao regime de apartheid da África do Sul. Inclusive, a própria ONU voltou atrás em condenar o sionismo como uma forma de racismo na década de 1973. Inclusive, nas 2 resoluções, a que condenava e depois que a descondenava, né, que retirava a condenação, o Brasil votou a favor. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, emitiu um decreto para que sejam organizadas eleições legislativas em novembro de 26 e eleições presidenciais no início de 27. A realização de eleições faz parte de reformas exigidas pela comunidade internacional, né, justamente que apoia financeiramente, que apoia a autoridade palestina. A cúpula do G7 trouxe vários pontos, inclusive a questão da conformidade dos países que a compõem, inclusive a própria questão de dívidas dos países em desenvolvimento. Na ocasião, os membros concordaram em aumentar o fornecimento de capacidades de defesa aérea a Kiev, ou Kiev para os russos. O grupo também apoiou o acordo preliminar de paz entre Estados Unidos e Irã e discutiu fortalecer segurança energética, o que é um tema muito importante. Em relação à Ásia, particularmente à China, houve a reafirmação com o compromisso da OCX, com a Organização para a Cooperação de Xangai, por ocasião do seu aniversário. Pequim destaca a importância de fortalecer a cooperação entre os Estados-membros nas áreas de segurança, economia e desenvolvimento, com base nos princípios do diálogo, do respeito mútuo e da não confrontação. A China divulgou um documento sobre sua iniciativa de governança global, defendendo o papel do multilateralismo, da própria ONU e também uma reforma do Conselho de Segurança, embora ainda não tenha colocado sua posição em relação ao Brasil. Então, o Brasil ainda tem essa nuvem de fumaça que é uma dubiedade da política externa chinesa e também da política externa norte-americana. França, Rússia e também o Reino Unido já apoiam o pleito brasileiro para um assento permanente no Conselho de Segurança. Em relação à ONU, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, visitou o Haiti e alertou para o agravamento da crise humanitária. Inclusive, outro país que vive uma crise que nos deixa todos tristes, né, por causa do nosso papel de irmandade, de sororidade no contexto latino-americano, inclusive previsto no próprio artigo 4º Caput, a questão venezuelana. O Brasil recebe muitos venezuelanos e não tem como falar disso, não é? Muita gente enviou, muitos países como Equador, El Salvador, ajuda, não é, para aquele país que vive uma situação realmente muito difícil. Terminamos aqui o nosso Minuto Diplomático e as nossas solidariedades para os nossos irmãos venezuelanos.